Bom, meu nome é Sérgio, eu sou síndico profissional há mais ou menos 6 anos. Hoje eu administro 12 condomínios na região do ABC, entre São Caetano, Santo André e São Bernardo. Alguns condomínios com administração direta, sem preposto. Eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo hoje, a Tássia Soares, Daniela Molina. Elas cuidam também de outros condomínios comigo. Bom, e como eu entrei nessa questão de administração de condomínio? Trabalhei muitos anos em empresas multinacionais e trouxe a administração, a gestão de uma empresa para dentro de um condomínio, porque eu entendo que um condomínio ele é uma empresa sem fins lucrativos, E como qualquer empresa, você tem que saber comprar bem, e um bom produto e fazer a manutenção. É assim que trabalham as empresas, então assim que também trabalha o condomínio. E condomínio, o objetivo de uma pessoa quando vem para ele é a questão da segurança. Até uma palestra que eu participei fala que nós estamos voltando para os tempos medievais, onde haviam os reinos que eram protegidos, os castelos eram protegidos pelos arqueiros, pelos guerreiros. Quando tinha qualquer tipo de invasão, quem estava dentro desse reino estava protegido. Então o condomínio hoje, ele também é um sinônimo de segurança. Só que para você ter essa segurança, você tem que estar certo que você tem os equipamentos corretos, os procedimentos corretos, para que passe realmente essa segurança para os moradores. Tá? Então é muito importante a questão de você saber que empresa contratar, que tipo de serviço vai prestar, não fazer de forma aleatória, ter um profissional para que possa fazer esse dimensionamento, tanto na parte de controle de acesso de pedestres, controle de acesso dos moradores, todo o perímetro do condomínio. Então aí a gente fala em cerca elétrica, fala em câmeras, fala no próprio sistema de acesso de garagem, se com clausura. Condomínios hoje não têm espaço para clausura, então existem alternativas no mercado que podem ser utilizadas para aumentar a segurança dos condomínios. Tá? Tem que ter uma equipe bem preparada também, porque não pode só depender do equipamento, tem que ser um trabalho conjunto. Então, os funcionários que estão trabalhando no condomínio, sejam eles orgânicos, sejam eles de terceirizada, eles têm que ter uma padronização, têm que conhecer o sistema e também tem uma parte importante, que são os moradores. Os moradores também, eles fazem parte do funcionamento desse sistema. Tá? A gente pega, às vezes, muitas situações em alguns condomínios que os equipamentos que são instalados são equipamentos excelentes, só que os procedimentos que são feitos, às vezes são feitos de maneira errada, tá? Então a segurança, ela vai funcionar como um todo, ele não vai funcionar individualmente. Um suporta o outro, Um dá apoio ao outro. Se você tem um sistema de controle de acesso, onde o porteiro tem que fazer uma triagem, ele não pode ficar vulnerável a ponto de repente a pessoa não utilizar o sistema e liberar a entrada de uma pessoa que não tenha permissão e vice-versa, tá? Tem que ter um sistema que tenha que estar funcionando da forma correta. Colocar, por exemplo, monitores na portaria para que os controladores de acesso possam ter a visão do perímetro de entrada, dos elevadores, dos halls. Só que se você não fizer a manutenção preventiva, não vai adiantar nada. A gente vê algumas situações aí, os síndicos têm aquele olho que quando entra num condomínio, às vezes começa a perceber algumas coisas que estão erradas. Então a gente vê realmente algumas situações onde a portaria ela não tem visão de todas as câmeras e às vezes acham que é simplesmente ir lá, colocar, instalar e está tudo em ordem. Não. Se você não tiver manutenção, para qualquer coisa que você vai colocar no condomínio, você vai entrar na corretiva. E um dos vilões dos condomínios é justamente a manutenção corretiva. Quando você faz um contrato com uma prestadora de serviço para dentro do seu condomínio, por exemplo, uma prestação de serviço de bombas, uma prestação de serviço de elevadores, apesar que elevadores é obrigatório, mas você tem gerador, você tem uma série de outros equipamentos. E você também tem a questão da parte de segurança.
você tem que fazer manutenção nas câmeras, ver se os DVRs estão funcionando corretamente, cabeamento, como que está o sistema da portaria, que às vezes as portarias apresentam muito problema de fiação elétrica, às vezes o funcionário sem querer esbarra o pé ali num cabo, numa fiação, e aí perde-se toda a imagem, perde-se às vezes toda a configuração, isso quando não rompe alguma coisa, queima. Então tem que sim ter a manutenção preventiva, né? Nesses anos aí que eu tenho aí de experiência como síndico e vindo também dessa parte de gestão, eu vejo que muitos condomínios, eles acabam tendo esse custo de correção muito alto, porque alguns acreditam que a manutenção ela só tem que ser feita na hora que dá problema. Isso não é verdade, né? É só a gente pegar alguns exemplos. Um exemplo prático, né? Seria um veículo. As empresas que eu trabalhei eram dos segmentos automotivo, e hoje você tem um carro, você tem que calibrar, você tem que ver óleo, né? Você tem que ver se o carro, todo o sistema está funcionando corretamente. Então você lava o carro também, né? Faz a lubrificação, troca filtros. Para o condomínio não é diferente, e principalmente quando a gente fala em equipamentos eletrônicos, até porque existem alguns condomínios que não fizeram ainda a adequação à norma de para-raios. Você pode ter problema de descarga elétrica, um raio pode vir a queimar câmeras, pode vir a dar problema nos DVRs. Você tem uma série de questões que tem que ser feitas, né, tem que ser avaliadas. Então é importante, sim, é imprescindível para um condomínio funcionar bem e que não tenha qualquer tipo de valor que venha a onerar, né, ou trazer uma utilização maior de recursos que poderiam estar sendo voltados para melhorias, se você não tiver a manutenção corretiva. Então eu acredito que qualquer situação, qualquer prestador de serviço que você coloque lá dentro, para qualquer tipo de equipamento, é muito importante e vai fazer com que realmente você tenha um maior controle da situação. Porque uma coisa é você trabalhar já sabendo quanto você vai pagar nessa manutenção preventiva, e a outra é você ter uma surpresa no meio do caminho e o seu equipamento quebrar, né, ou seu equipamento apresentar um defeito, apresentar um problema, e por falta dessa manutenção preventiva, você cair numa corretiva onde o susto vai ser muito grande, porque o custo para repor isso daí vai ser muito grande, tá? Então essa é a minha experiência em relação a isso, é a mesma filosofia que eu levo para todos os condomínios onde eu atuo. Tem aí um trabalho que já estou fazendo aí com a Halseg, com o Guilherme. A gente tem avaliado alguns condomínios, tanto na parte de portaria virtual, que é uma questão que a gente tem tido alguma procura em alguns condomínios, apesar de às vezes apresentarem um pouco de resistência, mas a gente já sabe que isso daí é uma tendência, né? E tem a parte também da melhoria contínua da questão de segurança nos condomínios, coisas que nós já estamos avaliando. Temos já um condomínio em andamento, temos mais 2 aí que possivelmente daremos um início, onde a gente vai utilizar todos os recursos hoje que são disponíveis no mercado. E uma coisa que é importante, não pode parar no tempo, isso tem que ser atualizando, né? Você tem aí softwares, você tem equipamentos, você cada dia tem novidades aí que possam trazer para os condomínios uma melhor segurança, tá? E como eu falei lá no início, condomínio, o objetivo é você morar num lugar seguro. Quem vem para um condomínio é porque diz que prefere um condomínio a uma casa, por uma questão realmente de se sentir mais seguro. Só que essa segurança tem que ser esse todo conjunto completo. Tem que ser a máquina e tem que ser a pessoa, tá bom? Obrigado.